José Renato Forner, sou ator, comecei fazendo teatro na escola, passei por alguns cursos livres em Jundiaí, que é a cidade onde eu resido, e depois de um tempo, por indicação, por admiração do trabalho, eu fiz o curso do CPT, de Introdução ao Método do Ator, com Antunes Filho. Fiquei nesse curso aí durante os meses que o SESC oferecia. E depois continuei fazendo os meus trabalhos aqui em Jundiaí, junto com diversos grupos, até que eu comecei a trabalhar com a Juliana Galdino e o Roberto Alvim, que são hoje os diretores do Clube Noir, companhia em que eu atuo. A companhia Clube Noir foi fundada em 2007, né, por Roberto Alvim e Juliana Galdino. O primeiro espetáculo do grupo era um monólogo, dirigido pelo Roberto Alvim e com a Juliana atuando, que era o Anátema, texto também do Roberto Alvim. E depois desse primeiro texto, a companhia começou a agregar novos atores, e hoje a companhia conta com 11 atores e eu sou um deles. Estou lá desde 2008, caí lá através de um curso que eu fui fazer no Barco Vigílio, que é uma galeria de artes que tem em São Paulo, onde os dois estavam dando um curso lá. E através desse curso eu fui convidado para integrar a companhia, onde estou até hoje. Bom, a companhia Clube Noir ela é dirigida pelo Roberto Alvim. Roberto Alvim é autor, ele é dramaturgo e diretor, e também um pensador de teatro, né? Ele teoriza teatro. Ele lançou um livro, ultimamente, Dramáticas do Transhumano, onde ele coloca toda a ideia dele acerca do que ele acha que é o teatro contemporâneo, né? O teatro contemporâneo na visão dele. Ele também é responsável por descobrir alguns grandes e novos talentos de autores. A gente teve ano passado uma mostra brasileira de dramaturgia contemporânea, onde foram apresentados 8 peças de 8 diferentes autores, 8 peças inéditas, né? E todos esses autores, vamos dizer assim, estimulados pela Dramáticas do Transhumano, que é a linguagem que ele fundou e vem desenvolvendo e dando palestras e levando para o Brasil e também fora dele essa ideia dele acerca do teatro contemporâneo. E a Juliana Galdino? Juliana Galdino, atriz já, né, renomada desde a época do Antunes Filho. Eles se encontraram logo depois da saída dela do Antunes Filho, e acredito que ela teve um papel fundamental, né, na fundação dessa companhia, porque toda a ideia que o Roberto desenvolvia no teatro era muito calcado na voz do ator, e a Juliana é conhecida pela sua excelência, singularmente na questão vocal. Então acho que o processo do Clube Noir, a linguagem singular do Clube Noir, ela só foi possível ser despertada através desse encontro do Roberto com as suas ideias acerca do teatro e a Juliana concretizando o que seria impossível se ela não fizesse, né? Então acho que desse encontro é que nasceu o Clube Noir. Às vezes é um pouco difícil falar sobre a rotina de trabalho no Clube Noir, porque de acordo com um trabalho específico em que a gente está focado, é que os horários e os ensaios eles são voltados para esse determinado trabalho. Eu lembro que logo no começo dessa pesquisa, quando o Roberto começou a desenvolver o que ele chama hoje das dramáticas do transhumano, né, quando ele nomeou essa linguagem que o Clube Noir atua, a gente tinha muitos exercícios de, por exemplo, desaceleração, eu lembro que a gente ficava caminhando por horas dentro de uma sala na penumbra, né, uma das marcas do Clube Noir, tentando, é engraçado essa palavra porque a desaceleração, né, e não você se frear. Então era um caminhar onde a gente procurava baixar a bola mesmo do cotidiano, baixar a bola do sujeito cultural e a gente ter um outro caminhar, né? Até tinha uma imagem que era dada que eu acho muito bonita, que é o primeiro homem caminhando sobre a terra.
né, como seria o primeiro homem caminhando sobre a Terra. E a gente começar a desconstruir esse sujeito cultural para começar a tentar inventar um outro tipo de humanidade dentro do palco. Então eu lembro que, e junto com isso, a Juliana Galdino, com o seu trabalho de voz, direcionando direção do ar, embocaduras diferentes para você conseguir contraste entre essas vozes. Então, basicamente, no começo do trabalho do Clube Noir, esses exercícios eram os básicos. E também o trabalho de desencobrimento das palavras, né? A gente saber que cada palavra ela tem o seu movimento, cada palavra ela já tem o seu som por si só. Então, assim, a partir do momento em que a gente conseguisse colocar as palavras em pé, né, entre aspas, a gente conseguir projetar essas palavras para o imaginário da plateia, limpa de qualquer emoção prévia que você dá para aquela palavra, mas a palavra como se fosse enunciada e pronunciada pela primeira vez. Se aquilo conseguisse ficar de pé, isso já seria o suficiente. Então, acho que esse foi o começo do trabalho da companhia, e que depois ela se desenvolveu e deu saltos, e a gente continua na pesquisa até hoje, embasado nesses primeiros exercícios. O Clube Noir ele tem duas características fundantes, que é a escuridão, a penumbra e corpos imóveis em cena, né? Acho que é justamente por isso que a voz é tão valorizada no trabalho do Clube Noir. A gente acredita, né, o Roberto passa para a gente, que esses corpos imóveis eles são muito mais especiais do que qualquer movimento que você possa dar para ele. Por quê? Porque simplesmente um corpo, a presença humana no palco, ela já é capaz de dizer muita coisa, não é? Então, e com isso também a gente consegue canalizar toda a energia, toda a potência para a voz. Então seria basicamente isso. Eu nunca esqueço de um exemplo que foi dado em um ensaio, quando o Roberto colocou todos os atores na plateia e pediu para que todo mundo olhasse para o palco vazio. Ele pediu para que depois a gente fechasse os olhos, e a gente com o olho fechado, ele pegou um dos atores e colocou no centro do palco. E quando a gente abriu os olhos, foi impressionante o impacto que a gente teve daquele palco vazio e daquela presença humana naquele palco. Então acho que esse exemplo foi bacana para a gente perceber a força que tem um homem parado em cima de um palco, e como a gente sabe, assim, e como isso pode bastar. É muito comentado, né, quando você vai assistir um espetáculo e você fala sobre a voz de determinado ator e a técnica que ele tem, né, quando ele diz as palavras. E existe um procedimento no Clube Noir onde que a gente aprende que técnica nada mais é do que visão de mundo. Então, o determinado jeito, a determinada forma que eu vou dar para aquelas palavras quando eu enunciá-la, isso não tem a ver com a capacidade de treino que eu tive, mas tem mais a ver com a compreensão de mundo que eu tenho e quando eu digo aquela palavra, né? Porque daí o grande ator, quando a gente vê toda essa técnica, é aquele que esconde a técnica. Na verdade não é que ele esconde, porque não é uma questão que está fora dele, não é ele não se esforça para fazer aquele determinado jogo com a voz. Aquilo, né, a música, quando você fala que esse som produz uma música, ela nada mais é, e não pode ser, porque senão está errado, do que uma revelação da sua alma. Tudo que você fala tem que ser brotado por uma sensação, por um estado de alma, por uma habitação. Então, eu acho que, aprofundando um pouco na voz, no trabalho do Clube Noir, eu acho que é sempre uma resposta de uma habitação.
Então, eu dizer o texto que tem que ser dito. Lá a gente trabalha com um texto de uma forma que não é ligado muito à prosa, ou seja, muito à narrativa, muito à historinha. Os textos, quando a gente pega, são dramaturgias, porém de um formato diferente, onde é colocado mais como um poema. E essas palavras, quando elas forem ditas, elas têm que ser causados por um estado de alma. Então, o que essas palavras causam no ator, para que o ator coloque e transforme isto em som e formalize esta palavra. E mais, acho que o Clube Noir, nós os atores lá, tentamos ter um diálogo muito forte com o inconsciente do autor, né? Então, se a gente pega um Kafka, né, qual que era o estado de alma quando ele sentou na cadeira, começou a escrever um texto, né, porque ele usou aquela palavra, qual era o estado do autor? Então, assim, essa fidelidade ao autor, e não ao pensamento do autor, mas assim, é tentar chegar ao inconsciente do autor. Então é você fazer uma ligação entre o seu centro, o centro do autor, e que isso consiga ter uma resposta para a plateia. Porque quem está falando de arte está falando de expressão. Então é sempre para o outro. Bom, o Clube Noir fica na Rua Augusta, em São Paulo, né? Consolação, lá pela região da Consolação, 331. Atualmente, lá é a sede da companhia, mas atualmente a gente não está com nenhum espetáculo na sede. A gente está viajando com o espetáculo Pipe Classic Ésquilo, que são todas as tragédias de Ésquilo. A gente cumpriu durante 2 anos em São Paulo nesse espaço, no nosso espaço, e agora a gente está viajando para algumas regiões do Brasil para apresentar esse trabalho. Então estão todos convidados, quando estiverem por São Paulo, passando no centro, perto da Rua Augusta, apareça lá, tem um café também lá no bistrô na frente. Vamos lá tomar um café, tomar uma cerveja, vai ser um prazer tê-los lá. Okay. E Metrópolis está de volta. Novos autores e atores se apresentam na Mostra Brasileira de Dramaturgia Contemporânea. Os espetáculos, todos gratuitos, fazem parte da programação do Clube Noir, um espaço que mistura café e teatro. A repórter Cris Maxud foi até lá conferir o trabalho dessa companhia. Vocês vieram para o café ou para a peça? Para os dois, a gente veio ver a peça principalmente. As peças daqui em geral são diferentes, densas. O Clube Noir é uma companhia que existe há 6 anos. Antes e depois das peças, o público curte o espaço do café. Dentro do teatro, a pouca luz no ambiente cênico tem um propósito. É uma atmosfera para que o texto soe, para que você formalize, veja, projete mais imagens do seu inconsciente do que receba as que a gente está apresentando. O teatro conta com uma plateia pequena, de 50 lugares, e apresenta peças de curta duração. A gente não trabalha com nenhuma dessas convenções de quanto tempo é um tempo convencionado para um espetáculo de teatro. É um tipo de obra que também não é uma obra de massa, é uma obra específica, uma obra que tem a ver com um público que está interessado em entrar em caminhos estéticos desconhecidos, em ampliar aí a imagem que se tem sobre o que seja o teatro, e acaba virando uma relação muito íntima também. Desde abril, o grupo apresenta a Mostra Brasileira de Dramaturgia Contemporânea, uma série de enredos que retrata o homem no mundo moderno. Cada peça fica em cartaz 1 mês. Carne presa embaixo da unha. Tiro com os dentes. Você interpreta a Branca de Neve, mas é uma Branca de Neve aí um pouquinho diferente, né? É uma outra leitura, né? É uma coisa mais densa, é um personagem mais denso, né? Posso soprá-lo, é só me soprar. Cada um chegou de uma forma aqui. A gente tem um projeto de montagens como se fossem oficinas, né, que a gente chama de Paralela Noir, onde são abertas vagas para novas pessoas, e algumas das pessoas que fizeram algumas dessas paralelas foram convidadas a entrar
para a companhia. Sabe aquela ideia do teatro, que é o lugar das máscaras, né? Mas é o inverso, que a gente tem que tirar todas as máscaras, tirar tudo que atrapalhe para conseguir encontrar algo de novo que vai surgir nessa penumbra. Eu quero possuir o corpo de vidro, tão imóvel, frio. De algum modo, eu acho que o teatro que a gente faz tem a ver com a alta gastronomia, no sentido de que são sensações muito intensas em pequenas porções. Desintegrando, grande. Revela seus verdadeiros pensamentos. Já disse. Jurou aos deuses ser modesto. Se o fiz me moveu boa inspiração. Se o troiano tivesse vencido, o que pensa que ele faria? Certamente marcharia sobre o seu tapete. Venha, não tenha medo que os outros te censurem por isso. Medo. Só não existe inveja se não há valor. As mulheres não devem criar intriga. Também o forte pode se dar por vencido. Deseja ser a vencedora desse debate? Venha, confie em mim, celebra a vitória! Chega! Sob a aparência de um viajante, eu, à porta do palácio, como hóspede e amigo desta família. Certamente ninguém me acolherá ali, tudo respira violência. Esperarei então que alguém que passe e me veja lhes diga. Por que repelem este estrangeiro? Uma vez transposto o limiar da porta, quer encontre Egisto sentado no trono de meu pai, quer venha ao meu encontro para falar. Não duvide, antes que tenha tempo de perguntar. Estrangeiro? Estendido, morto a meus pés. Um único golpe? E depressa. O Clube Noir ele tem duas características assim fundantes, que é a questão da penumbra, né, da escuridão, e de corpos imóveis em cena. Justamente por isso que a voz ela é muito valorizada. Eu acho que o Roberto, quando ele trabalha com esses corpos imóveis, ele trabalha como corpo sendo uma potência para... Peraí, desculpa. Tá.